Hallo, liebe Leute, tudo bom com vocês? Semana passada, e a semana retrasada, nós começamos a falar sobre o livro dos Mormons, né? Então eu contei para vocês algumas historinhas bonitinhas que acontecem por lá e você supostamente deveria se inspirar nisso para encontrar paz na sua vida. Muito bem. O fato é que se esse livro é o livro mais verdadeiro na face da Terra, ele não poderia dar ensejo a tantas dúvidas, né? Se esse povo realmente existiu, a gente deveria saber aonde ele existiu. E artefatos arqueológicos deveriam existir também, mas não existem, pelo menos até agora. Eu vou trazer para vocês um estudo de DNA que comprova a origem do índio americano. Nós conversamos também que aquela família de Leí, que era um profeta, ele teve o filho dele, Nefe, mais os irmãos Lamã, Lemuel e Sam, não é? Lamã e Lemuel se tornaram iníquos e tiveram a pele escurecida, porque os branquinhos, né, são bonzinhos, né? Os branquinhos são bonzinhos. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês, rapaz. Aqui no prédio, olha só. Não, para vocês verem assim, tem um guri que ele é do sul, né? Então ele é branquinho também e tal, não sei o quê. Gente, eu sempre achei ele esquisito. Cada dia ele se veste de uma maneira. Sabe assim? Por exemplo, é fácil de identificar, aquele cara tem aquele estilo, né? Não é assim, a gente vai associando a pessoa às roupas que ela veste, ao corte de cabelo. E eu sempre achei que ele mudava demais de estilo. Então uma hora ele tava com roupas mais despojadas, mais esporte, outra hora ele tá com uma polo, outra hora ele tá, sabe assim, com cabelo curto, ele pinta o cabelo, e eu achei estranho aquilo. E ele surgiu de repente, comprou um apartamento e tal. Você acredita que vieram atrás dele aqui policiais, rapaz? Ele foi acusado de dar golpes aí e apareceu, saiu de Santa Catarina, veio pra cá, tava foragido. Foragido, rapaz. Bem que eu notava alguma coisa de muito estranha nele, sabe? Clarinho, branquinho, tão bonzinho, né? A pele clara, né? A gente não faz maldade nenhuma, não é verdade? Pois é. Tinha alguma coisa de muito estranha nele, mas enfim, vamos lá. Então Lamã e Lemuel tiveram as suas peles escurecidas porque eram iníquos e conforme eles foram se tornando bonzinhos, os descendentes deles, a pele poderia clarear ou não, né? Como diz no próprio livro dos Mormons. Os Mormons dizem que os índios americanos são descendentes desse povo lamanita e nefita, né? O fato é que a ciência contesta isso. Claro que eles não estão necessariamente empenhados em contestar os Mormons, eles estão apenas fazendo o trabalho deles, que é trazer pesquisa e conhecimento para nós, não é verdade? É um exame de DNA, tá? E nós vamos ver também como a igreja mormon se posiciona em relação a isso. Vocês vão ver qual é a estratégia que eles usam para ludibriar os membros e mantê-los ali, né? É uma tática muito conhecida, eles usam a tática da dúvida. Será mesmo? Ah, mas de repente isso pode mudar, né? Não é assim, a gente tem que ter fé. Calma, vocês vão ver. Antes de mais nada, eu quero pegar aqui um comentário de alguém que se chama Lee Deagle. A gente já fez um vídeo sobre como raciocina o Mormon, né? Um vídeo, né, que até teve uma repercussão legal. Dá uma olhadinha lá. Porque o cara fez um texto gigantesco e ele conseguiu resumir todo o pensamento de um Mormon ali. E eu pretendia fazer um vídeo como aquele, mas eu teria que pensar, né? E ele fez tudo isso para mim, eu só vim aqui e trouxe para vocês, como eles pensam. E esse comentário aqui não é diferente. E vocês vão ver que tem vários outros. Eu só dou atenção para esse rapaz, porque ele não é mal educado, embora ele me soe um tanto quanto pretensioso, mas a gente vai contestá-lo aqui um pouquinho, tá bom? O comentário dele não vai ser apagado, né? Ele tem o direito de se manifestar e pelo menos eu abro o canal para isso, desde que ele não desrespeite ninguém. Vamos lá. Ele estava respondendo alguém lá, né? Nas discussões do pessoal aí no canal. Aí ele diz assim: é razoável pensar que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias dos Mormons é o reino de Deus na Terra. É razoável pensar por quê? Com base em quê? Qual é a evidência? Mostre-me as evidências. Abaixe as armas e mostre-me as evidências. Aí a gente começa a discutir, tá bom? Jesus Cristo está vivo, porém governa do alto por meio dos seus profetas que ele mesmo escolheu. Quando ele fala profetas, ele se refere aos profetas, aos líderes mormons, né? Que agora é aquele médico lá de 96 anos, né? Russell M. Nelson. Então ele foi escolhido por Jesus Cristo, segundo esse rapaz aqui. Falando sobre outras igrejas, elas também falam parte das verdades do evangelho correto, mas é razoável ponderar
onde estaria toda a verdade ensinada pelo Salvador na igreja dele? Ou nas igrejas? Aí ele pergunta assim, a verdade ensinada está na igreja dele ou nas igrejas que têm apenas fragmentos desta verdade? E deixo claro que as igrejas em si têm sua boa contribuição na formação moral das pessoas, mas a igreja Sud tem a plenitude do evangelho eterno. Prova. Cadê a prova? Prova que o livro de Mórmon é verdadeiro, o livro mais verdadeiro da face da terra. E por que é razoável ponderar? Eu não acho nada razoável. Muito pelo contrário, eu acho bem absurda essa hipótese. Completamente fora de lógica, realmente não casa. Eu lembro que eles ensinavam na seita que assim, as coisas de Deus se encaixam como uma luva. E como eu estudava 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo, fazia cruzamentos, fazia anotações. Eu tenho cadernos até hoje que ficaram na casa da minha mãe, que eu já mandei ela jogar fora, mas ela não jogou. Quer dizer, eu nem sei se ela já jogou. De anotações que eu fazia. E eu falava, isso não está encaixando como uma luva coisíssima nenhuma. Tem alguma coisa de muito estranho nisso aqui. Tá? Então é razoável ponderar. Então, aí ele usa essa frase aqui que eles sempre usam. As outras igrejas, eles têm apenas fragmentos da verdade. Nós temos a plenitude. Nós somos os donos da verdade. Os outros estão em pecado. Os outros vivem em abominação. Que comentário é esse, gente? Olha o tamanho da arrogância desse rapaz. Ele pode acreditar no que ele quiser. Ele deveria colocar assim, para mim é verdadeiro. Para mim. Ele está dizendo que isso tem que ser verdadeiro para os outros também. Né? Ele faz uma generalização e ele quer impor a verdade dele aos outros. E aí, por isso que esse canal existe. Porque se você tem o direito de fazer um comentário assim e dizer que você acredita, problema é seu. Eu também tenho o direito de dizer para vocês que eu fiquei 20 anos, minha mãe ficou 30 e poucos anos. Eu sei exatamente como funcionam as coisas lá dentro. Não é nada do que eles dizem para você quando eles te abordam na rua. Né? E tem todo um esqueminha, todo um joguete para te seduzir. Eles querem te ouvir, querem saber o que você gosta de ouvir, quais são os teus gostos. Ah, você gosta de jogar bola? Lá na igreja tem quadra, porque as capelas mormons têm até quadra poliesportiva. Muito mal feitas, por sinal. Né? Que é para atrair as pessoas. É um clubezinho. E ó, você vai pagar 10%. Tá? Muito bem. Dito isso, a gente percebe então que eles corroboram aquilo que a gente sempre traz para vocês aqui. Não é? A prepotência dos mormons, a arrogância dos mormons. Você tem apenas fragmento da verdade. Eu tenho toda a verdade. Você não tem nada. Né? Eu sou abençoado, você não é. Se você conseguiu alcançar algum objetivo, foi por esforço teu. Deus não te ajudou em nada. Você não tem a confirmação de Deus. Só por esforço. Eu escutei muito isso lá dentro, né? É razoável ponderar. Razoável? Isso não tem nada de razoável. Eu acho isso um total absurdo. Bom, vamos lá para um dos estudos de DNA, porque são vários. Se você jogar assim no Google, exame de DNA e os índios norte-americanos, os índios americanos, que as Américas, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul, nós estamos nos referindo aqui ao continente americano, tá? Mas vocês vão ver que não tem absolutamente nenhuma relação com o que eles estão dizendo para nós. Porque quando essa família de Lehi... Aliás, um comentário. Eu estava assistindo o vídeo da semana passada e eu vi que às vezes eu cometi alguns erros. Eu confundia Joseph Smith com Neff, né? Mas vocês entenderam, eu vi que vocês entenderam. Tá, mas é que acontece, né, gente? A gente está fazendo vídeo e eu não fico ouvindo tudo que eu estou falando, né? Às vezes até cometo alguns excessos e tal. Mas vamos lá. Exame de DNA, tá? E depois a resposta dos mormons. É para traçar as origens dos primeiros povos das Américas. 4 linhagens paternas fundadoras, descendentes de asiáticos, deram origem a todos os povos americanos pré-colombianos. Ou seja, ao contrário do que os mormons dizem, que os índios americanos são descendentes dos povos nefitas e lamanitas retratados no livro dos mormons, ora, veja bem, Lehi veio de Jerusalém, Lehi, a família dele, Nefe e tal, quando eles foram saindo para o deserto, que a gente conversou semana passada. Então eles, supostamente, o índio norte-americano descende de Jerusalém? Não. A ciência diz que eles vieram da Ásia, tá? E é impossível, né? Se a história do livro de Mórmon começa é relatada 600 anos antes de Cristo, e aqui nesse estudo nós vamos ver que isso aqui aconteceu 20 mil anos atrás. Muito, mas muito antes do livro dos Mormons. Então tem alguma coisa muito errada aí. Isso é baseado em arqueologia, tá? Em ciência, tá? Em estudos empíricos. Não é achismo,
Não é divagação, especulação, tá bom? Vocês vão ver a resposta dos Mormons depois. É um estudo que foi conduzido por pesquisadores do Reino Unido, Alemanha, Peru, Equador, Bolívia e foi liderado pelo Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular da Universidade Federal de Minas Gerais, que aliás é uma excelente universidade. O artigo foi publicado na revista científica Current Biology. Essa é uma matéria de 2018, tá? A história começa quando povos da Sibéria que chegaram à Beríngia. A Beríngia é uma ponte de terra localizada onde hoje está o Estreito de Bering, que ligava a Ásia ao Alasca. Durante as glaciações, a última era glacial foi entre 22 e 7 mil anos atrás. Há cerca de 20 mil anos, e lá permaneceram por um período de 2.700 e 4.600 anos, durante o qual se diversificaram nas 4 linhagens. Depois, há 16 mil anos, começaram a ocupação das Américas, que foi rápida, pois há 14 mil anos já havia pessoas no sul do continente e provavelmente no Brasil. O trabalho reconstrói a história inicial do povoamento das Américas e a posterior ocupação dos diferentes ambientes do continente pelos ancestrais dos atuais indígenas americanos. Para isso, os cientistas usaram genomas do cromossomo Y, só presente nos indivíduos do sexo masculino, de 24 indígenas sul-americanos de diferentes etnias e localidades geográficas do Brasil, Peru, Bolívia e Equador. No total, analisamos 222 cromossomos Y completos e 24 obtidos por nós e o restante da literatura. Conta Thomas Pinotti, pós-graduando em genética da Universidade Federal de Minas Gerais. Descobertas inéditas, tá? Isso aqui foi publicado, tá, gente? Isso aqui é uma pesquisa publicada em revista científica, tá bom? De acordo com ele, o grupo utilizou mais de 13 mil variantes genéticas, que são chamadas de CNPS, né? Eu não vou entrar no mérito aqui. Para reconstruir a relação entre as linhagens, obtendo, assim, resultados consistentes. Aspas, desses 13.472 são novos, descobertos por nós, e definem as populações indígenas das Américas. Seu orientador, Fabrício Santos, também da UFMG, explica que essa grande quantidade de dados foi comparada a todos os já publicados de populações nativas americanas e algumas da Eurásia, principalmente da Sibéria. O objetivo, aspas, é identificar genealogias paternas informativas sobre o processo de povoamento pré-colombiano das Américas, diz. Isto é, para a reconstrução da história dos ancestrais dos indígenas americanos. Segundo Santos, esse é o estudo mais abrangente em termos de dados de cromossomo Y de populações indígenas americanas, que incluíram também dados genômicos de amostras antigas, materiais arqueológicos e de museus. Identificamos as quatro principais linhagens fundadoras da população nativa americana, incluindo uma principal que está presente em mais de 80% de todos os indígenas americanos modernos. Os dados permitiram, em detalhamento mais preciso, dos processos demográficos relacionados a essas linhagens fundadoras, incluindo datação de eventos de entrega no continente americano e dos processos de diversificação da Beríngia, identificação de uma rápida expansão populacional relacionada a uma hipótese de povoamento costeiro até a América do Sul. Aí ele fala aqui, o cenário que se desenha a partir dessas descobertas inclui 2 entradas em 2 momentos diferentes de ancestrais dos índios atuais nas Américas. Os primeiros povos chegaram da Beríngia há pelo menos 15 ou 16 mil anos, por uma rota costeira no Pacífico, com um barquinho que estava livre de geleiras, ocupando áreas do interior das Américas a partir da costa daquele oceano, até a América do Sul. O continente foi totalmente povoado, já nessa primeira dispersão de humanos. Depois de 14 ou 12 mil anos atrás, as geleiras derreteram, o que possibilitou uma segunda entrada de beringianos, agora pelo centro do continente e a pé, rumo ao sul. O que é importante ressaltar é que 2 entradas em tempos diferentes devem ter sido por povos com costumes também diferentes. Os primeiros teriam hábitos costeiros, usavam barcos pequenos que possibilitavam chegar rapidamente até a América do Sul. Os demais eram típicos caçadores-coletores, que migraram a pé. Hipóteses sobre as origens. Esse modelo proposto pelo grupo se junta a outras teorias que tentam explicar a ocupação humana das Américas. Desde as que afirmam que o evento ocorreu há cerca de 12 mil anos até as que apostam em 100 mil anos. De qualquer maneira, você veja então, são vários os estudos que eles estão dizendo aqui, né, nesse momento, e que outras teorias apontam até
para uma ocupação mais distante, que abrangeria o período de até 100 mil anos, né? De qualquer maneira, muito além da previsão que é descrita no livro dos Mormons, que relata a história de um povo que viveu aqui há 600 anos, e esse povo, os índios são descendentes deles. Isso é um absurdo completo. A hipótese mais antiga e que permaneceu como a mais aceita por muito tempo é a conhecida em inglês como Clovis First, que seria Clovis I. Nome de um sítio arqueológico descoberto em 1939 nos Estados Unidos, no qual foram encontradas pontas de flechas feitas de pedras datadas de 11,4 mil anos. Tá bom? Também não... Ah, mas então é o povo nefita lá, porque tem as guerras que são retratadas no livro dos Mormons, e eles de fato usavam flechas, usavam armaduras e espadas. Pois é, mas isso é muito mais recente, né? É pelo menos 600 anos antes de Cristo, aqui a gente está falando de 11,4 mil anos atrás, então já derrubou também. Segundo essa hipótese, a chegada teria ocorrido há cerca de 12 mil anos. Hoje essa teoria está desacreditada por causa de novas descobertas arqueológicas, como o sítio Monte Verde no Chile, onde foram encontrados resquícios humanos com mais de 12.500 anos anteriores, portanto, à cultura Clovis. Em novembro deste ano, que seria 2018, um grupo internacional de pesquisadores, do qual fez parte o brasileiro André Strauss, da Universidade de São Paulo, publicou um artigo propondo um novo modelo. De acordo com ele, todos os indígenas das Américas descendem de uma única população, que chegou ao Novo Mundo vinda do leste asiático. Você vê que todas elas, entretanto, permanecem e concordam que a origem é asiática. O único conflito que eu estou vendo aqui é a data exata, tá? E aí, realmente, né? Mas você veja, existem, quando você cruza um estudo com o outro, você vê que algumas hipóteses estão realmente sedimentadas, estão estabelecidas. A origem do índio americano é asiática. Ponto. Todos os estudos concordam em relação a isso. Não tem nada a ver com Jerusalém. Tá bom, Mormons? Desculpa, tá? Desculpa, tá? Vai rezar e sente no coraçãozinho e de repente você consiga aprender a raciocinar, né? Vamos lá. Quer dizer, não vai aprender assim, né? Porque isso é sugestão. Né? Mas pelo menos pensa, né? Eu sei, quando a gente é mormon, a gente acha que ciência é uma coisa secundária. Deixa eu colocar isso para vocês. Uma vez eu fui até o bispo dizendo que eu estava doente, né? Eu queria ver acontecer o tal do milagre, a tal da cura, né? Então, como eles dizem que eles têm o poder de Deus para curar, eu falei, vou pedir uma bênção para ele vai me curar. Quando eu fui falar com ele, eu falei, não tomei remédio não, tenho fé, acredito. Ele falou, não, mas não é bem por aí, você tem que fazer as duas coisas, você vai no médico, toma um remédio e depois vem aqui pegar a bênção. Eu falei, então não precisa pegar a bênção, é só isso. Mas por quê? Porque eu fui convencido que ciência é conhecimento dos homens, é o homem natural que está agindo. É claro que o universo e suas incontáveis constelações escondem mistérios que vão muito além da nossa vã filosofia, como diz o William Shakespeare, e essa frase todo mundo conhece, mas também existem certas coisas que a gente já aprendeu, né? No que diz respeito à origem dos seres humanos, os elementos, a física, a química, a quântica, né? Tudo isso a gente já aprendeu alguma coisa. É claro que, né? O conhecimento é uma coisa inesgotável, a gente pode até estar indo na direção errada às vezes, em muita coisa, mas enfim, com a pesquisa a gente vai descobrindo e vai acertando, né? Por exemplo, eu acho bacana a gente afugentar essa coisa mística, né? Para explicar, porque não faz... Por exemplo, há não muito tempo atrás, a Idade Média, se alguém pegasse uma doença, muitas vezes diziam que tinha uma bruxa que jogou uma praga. Até hoje tem gente que acredita nisso. Não, você pegou uma doença porque tem um vírus, uma gripe, você teve contato com esse vírus, tem esse remédio para te ajudar, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então a ciência é uma coisa secundária, por isso o que importa é que disseram para eles que o livro dos Mormons é o único verdadeiro na face da Terra, que a Bíblia é mais ou menos. Eles leem, mas aqui tem que tomar cuidado, tá? E aí você vive aquilo ali, tá bom? Que vida boa, hein? Muito bem, aqui eu já falei para vocês. Onde que eu tô, gente? Tá. Segundo essa hipótese, há 16 mil anos, essa população primária se dispersou rapidamente por todo o continente americano, tendo alcançado até mesmo o sul do Chile, há cerca de 14 mil anos. Em algumas regiões do continente, como o sul do Brasil, esses grupos originários permaneceram majoritariamente inalterados até o contato europeu, caracterizando uma impressionante continuidade demográfica. Agora, aí ele fala assim...
que esse estudo é sólido e da mais alta qualidade. Sólido e da mais alta qualidade, cujos resultados são convergentes com a hipótese do grupo, tá? Então a coisa realmente faz todo sentido, né? De acordo com as premissas, com a lógica que foi adotada, né? Numa perspectiva mais ampla, os dois trabalhos indicam que houve um único evento fundador das populações nativas americanas. Muito bem. Aí ele fala assim também, olha, o estudo não acaba com as dúvidas e as incertezas sobre a chegada dos primeiros americanos, tá? Quanto mais olhamos, mais complexa a situação fica. Já há especialistas que agora até contestam a rota costeira e dizem ser possível uma chegada por terra inicial. Temos algumas certezas. No entanto, isso que eu quero. Ah, que delícia! Temos algumas certezas, no entanto, como a origem asiática e uma ocupação pré-Clovis, que foi aquele estudo que a gente falou agora há pouco. Mas nada que uma ponta de flecha em um lugar errado ou uma datação mais precisa de um osso não possam colocar tudo abaixo. Então, gente, então ele falou assim, olha, claro, a gente sabe, trabalhando com hipóteses, o que eles têm a certeza absoluta é a origem. Eles não sabem agora se chegaram num barquinho, se chegaram a pé, como é que foi. Isso é discutível, a data exata eles não sabem. Entretanto, todas as datas colocadas transcendem em muito o que diz os Mormons sobre a origem do índio americano. Então ali está tudo errado o que eles estão te ensinando. Está errado que os índios americanos são descendentes desses povos nefitas lamanitas que não existiram. Isso é uma invenção, gente do céu, acorda! Acorda, estão te enganando, larga de ser bobo, cara, acorda, vai viver a tua vida, tira as amarras que eles te colocaram, estão te enganando. Agora, se você quer ficar, sinto muitíssimo, o problema é todo seu, tá feliz? Agora, gente, sabe o que eu quero colocar pra vocês aqui? Uma coisinha bem legal, o que dizem os Mormons sobre isso. É de indignar, sabe? Como eles tentam relativizar a ciência, desacreditar. A tática aqui é introjetar a dúvida, né? É desacreditar. O texto faz sentido, mas ele também impõe um nível de relativização muito grande, né? A ponto de negar efetivamente o que dizem os estudos. Se a gente tem isso estabelecido até agora, a não ser que você tenha uma proposta melhor e mais bem fundamentada, você não pode contestar. Concorda comigo? Se eu não estou apresentando nada, por exemplo, quando você fala sobre a origem da Terra, o Big Bang é a teoria mais aceita. Quando a gente fala da criação do homem, a versão criacionista, aquela religiosa do hominho, da Evinha, que estavam pelados no paraíso, aí veio o diabo disfarçado de serpente, isso é uma besteira. Puxa vida! Isso é uma imbecilidade completa, né? Gente, você já viu cobra falar? Não, mas não é assim, é uma alegoria. Tudo bem, eu sei que é uma alegoria, mas não faz sentido. Nenhum sentido. As pessoas levam isso ao pé da letra, né? A evolução, milhões e milhões de anos de evolução. Imagine você como será o homem do futuro. Eu espero que não seja esse monstro que ele é agora, que está botando fogo no planeta. A situação do planeta está muito crítica, gente. Quer dizer, assim, eu não acredito que um fazendeiro vai lá e ateia fogo no Pantanal, por exemplo, para perder o gado, perder dinheiro, não acredito. Mas que realmente isso é um fenômeno preocupante de queimadas no mundo inteiro. Lembra do ano passado na Austrália que aconteceu, né? Agora na Califórnia. Então, gente, eu não quero nem falar desse assunto, né? Não quero nem falar, é muito triste. Resposta da Igreja Mórmon com relação às pesquisas de DNA. É de indignar, viu? Olha só. E é um texto sempre muito bonitinho, tá? A Igreja de Jesus Cristo, São Jesus diz, até para falar esse nome eu canso. Imagina ficar lá 2 horas escutando. Eram 3, agora são 2, tá? Graças a nós aqui fora, que fazemos pressão, e eles estão percebendo que as pessoas estão de saco cheio, então eles estão suavizando tudo. Tudo. E não seria exagero supor que muito em breve eles terão novas políticas para encolher mais pessoas, sabe? Pode ter certeza que eles vão suavizar cada vez mais, porque senão eles perdem. É dinheiro, é negócio, né? Olha lá, o livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. Eles não usavam esse termo aqui, hein? Eles não usavam essa palavra comparável. Nunca usaram, começaram a usar recentemente. Porque é para te enganar, para dizer assim, não, eles são complementares. Aí quando você argumentar, mas não pregueis nenhum outro evangelho porque será anátema.
Eles vão dizer, mas não é um outro evangelho, ele é só mais um testemunho. Tudo nisso é pensado. E aí a pessoa, tá bom, vamos batizar, vamos. Cuidado. É um registro da comunicação de Deus com 3 grupos de pessoas que migraram do Oriente Médio, olha lá, ou da Ásia Ocidental para as Américas, centenas de anos antes da chegada dos europeus. E coisa esquisita. Gente, veja, eles fazem isso de propósito, eles nunca usavam isso aqui, que suposto que eles teriam vindo da Ásia Ocidental. Conversa fiada, conversa fiada. Silei veio de Jerusalém, e aliás eles afirmavam isso até recentemente, só que eles vão mudando os textos deles, eles vão mudando, porque aí a pessoa fica mais difícil de contestar, né? Então aqui eles já estão mudando, né? Mas ué, os seus cientistas aí que vocês publicam o tempo inteiro vídeos aí da origem e tal, os seus apologistas, né, que na verdade são pessoas pagas por vocês para fazerem ciência, não confirmaram para vocês até agora, por quê? E o profeta, ele não fala com Deus? Manda ele rezar. É a obrigação dele, o ofício dele é profetizar. Se ele é profeta, profeta profetiza. Se ele não faz isso e esclarece essas dúvidas para dissipar de vez essa obscuridade, fica complicado, tá? Então aqui eles estão atualizando os textos deles, isso aqui é mentira. Eles estão mudando agora, porque até então eles sempre afirmaram, vieram do Oriente Médio, mais precisamente de Jerusalém, já que ele é de Jerusalém, veio para as Américas com a sua família e aquela história do livro de Mormon que a gente já conversou, tá? Embora o propósito principal do livro de Mormon seja mais espiritual do que histórico, ai, essa frase é de indignar também. Pera lá, é mais espiritual do que histórico? Você afirma que o livro é o mais verdadeiro da face da Terra, e logo em seguida você diz que a questão histórica não é tão relevante, que o que importa é espiritual? Porque ele é intocado, ele é perfeito, ele conta a história de um povo. Se ele conta a história de um povo que existiu, ele tem que ter um viés histórico. Se ele é perfeito, como vocês dizem, gente, acorda, estão te enganando, olha o que ele está escrevendo. Mas quando a gente está lá dentro, a gente está hipnotizado, a gente lê e não questiona, até por medo. Medo de pecar, medo de estar sendo, né, de estar com espírito de discórdia, de estar se sublevando, se levantando contra a liderança, já que a gente tem que viver assim, né? Humilde, isso não é humildade, vamos usar a palavra certa, isso é submissão, subserviência. Não há nada mais detestável do que uma pessoa sem personalidade. Eu prefiro lidar com uma pessoa de personalidade forte, de convicções firmes, do que com uma meba. É muito mais interessante. Eu sempre tive personalidade forte e sei reconhecer esse valor em quem tem. E geralmente me torno muito amigo dessas pessoas. E eu adoro, porque a gente sabe no tapa, a gente briga, mas eu gosto de gente assim, não adianta. Como é que é? Eu pequei, eu caí. Ai, por favor, vai te catar. Vai te catar, cara. Vamos lá. Eu fico com raiva, né? A discussão... É isso que eu tô... desculpe. Então ele diz assim, o livro tem uma importância mais espiritual do que histórica. Olha só a armadilha aí. Algumas pessoas acreditam que as migrações, né, os povos lá, nele descritas, sejam compatíveis com estudos científicos da América Latina, da América Antiga. A discussão tem se centralizado no campo da genética populacional e no desenvolvimento da ciência do DNA. Alguns argumentam que migrações mencionadas no livro de Mormon não ocorreram porque a maioria do DNA identificado naquela data em povos nativos modernos é mais semelhante ao de populações orientais asiáticas. Você vê como eles relativizam? É mais semelhante. Alguns argumentos, a maior parte da ciência, pelo que eu investiguei, existem vários estudos, eu vou colocar esse aqui para vocês, que é o que eu li agora, mas procurem se você tiver curiosidade. Pelo que eu li, todos vão nesse sentido. Aí eles estão dizendo que alguns entendem. Você vê como eles jogam? É para te enganar, entendeu? Princípios básicos da genética populacional sugerem a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa dos dados. As conclusões da genética, assim como as de qualquer ciência, são provisórias e muito trabalho continua a ser feito para se compreender plenamente a origem das populações nativas das Américas. Muito bem, pera lá. Certo, realmente, de fato, a ciência, se surgir alguma teoria que derrube aquela que está estabelecida, ok. Mas até agora nada. Mas aí você coloca uma dose, aquilo que eu falei, uma dose de relativização em todas as coisas. Porque na verdade existe uma relativização em todas as coisas de fato, mas eles colocam muita relativização, como se nada que tenha sido feito até agora fizesse sentido. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Esses estudos não são conclusivos. Os cientistas estão afirmando. Eles estão usando a tática da negação, que é para te manter em engano.
Você está entendendo? É a tática da negação. Como acontece na política. O país está pegando fogo, vou ver o presidente aí. Não, tá perfeito, tá tudo ótimo. É negação. Covid diz o coronavírus não existe. É negação. E as pessoas vão acreditar, é claro, naquilo que for mais agradável aos ouvidos delas. Elas não querem contender com aquilo que elas já entendem como verdadeiro para elas. Porque, a bem da verdade, isso exigiria uma mudança de postura. Ninguém quer assistir as suas crenças se derrubarem para que você tenha que se reconstruir novamente, porque é um trabalho muito árduo, né? Então, a verdade serve para quê? Bom, olha o que ele está dizendo aqui, gente. Nada é conhecido sobre o DNA dos povos do livro de Mórmon. Claro que não vai conhecer, não tem arqueologia, não tem artefato para pesquisar. Não tem castelinho, não tem uma casa, não tem nada. Não tem escombros daquele, por exemplo, do castelo do rei lá, do rei Benjamim, que era tão suntuoso quanto do rei Salomão. Onde está, meu Deus? Não sobrou nem um pedacinho. Olha, gente, às vezes os arqueólogos eles encontram uma pedra. E sobre aquela pedra eles trabalham. Cadê? Não tem uma pedrinha, não tem nada. Estranho. E mesmo que seu perfil genético fosse conhecido, há boas razões científicas para que ele pode continuar a não ser detectado. Por que é um povo tão recente? Gente, isso é 600 anos antes de Cristo. Começa lá. E aí? Como que não? A gente conseguiu descobrir tanta coisa. Pelos mesmos motivos, argumentos que alguns defensores do livro de Mórmon fazem com base em estudos de DNA também são especulativos. Em suma, os estudos de DNA não podem ser usados como decisivos para confirmar ou rejeitar a autenticidade histórica do livro de Mórmon. Bom, de fato, a gente continua esperando vocês provarem. Aí vocês vão argumentar, como o líder de vocês já falou, o livro de Mórmon não está à prova, quem está à prova é a humanidade. Olha só, tenha fé. Cadê a sua fé? Você não tem fé? Você não acredita em Deus? Quem é você? Você não é ninguém? Está confiando no braço da carne? Despoja-se do homem natural, porque ele é inimigo de Deus. Seja humilde. Rapaz. Os antepassados dos índios americanos. As provas reunidas até hoje sugerem que a maioria dos nativos americanos possui muito do DNA asiático. Os cientistas supõem que uma época, isso aqui é site oficial da seita Mórmon, os cientistas supõem que em uma época que antecedeu os relatos do livro de Mórmon, um grupo relativamente pequeno de pessoas migrou do Nordeste Asiático para as Américas, por meio de uma ponte de terra que conectava a Sibéria e o Alasca, que a gente já leu esse estudo. Essas pessoas, dizem os cientistas, espalharam-se rapidamente para preencher as Américas do Norte e do Sul, e provavelmente foram os principais antepassados dos índios americanos modernos. O livro de Mórmon fornece pouca informação direta sobre o contato cultural entre os povos que descreve e outros que podem ter vivido nas proximidades. Consequentemente, a maioria dos primeiros santos presume que asiáticos orientais ou ocidentais, como Jared, Lehi, Molech e seus companheiros, foram os primeiros ou os maiores ou até mesmo os únicos grupos a se estabelecerem nas Américas. Ai, meu Deus do céu, que absurdo! Jared, Lehi e Molech são personagens do livro de Mórmon, tá? Com base nessas suposições, os críticos insistem que o livro de Mórmon não permite a presença de outras grandes populações das Américas e que, portanto, o DNA de orientais deveria ser identificado com facilidade entre grupos nativos modernos. O livro de Mórmon em si, no entanto, não professa que os povos que descrevem eram os habitantes predominantes ou exclusivos da terra que ocuparam, mas ele deixa subentendido, porque é muito normal, se você está escrevendo um livro, né, como fazem aqueles relatos lá, muitas vezes em terceira pessoa, né? É normal que você faça uma descrição do que está à sua volta. Não é normal? Você está se propondo a uma tarefa de relatar um fato real. Então você vai fazer isso. Olha, perto de nós havia um povo assim, assim, assim. Você vai fazer essas notas. É impossível você não fazer. Pelo menos citar. E o livro não faz realmente nenhuma alusão. Então é muito estranho mesmo. Na verdade, pistas culturais e demográficas em seu texto aludem à presença de outros grupos. Na Conferência Geral de 1929, o presidente Anthony W. Ivins, da primeira presidência, um antigo líder mórmon, advertiu: precisamos ser cuidadosos ao tirar conclusões. O livro de Mórmon não nos diz que não havia ninguém aqui antes deles, os povos que descreve. Não significa que não vieram povos para cá depois disso.
Então, mas é aquilo que eu estava dizendo, né? Ele deixa muito subentendido que eles eram exclusivos. Ele não faz nenhuma descrição sobre nada que está à volta. A sensação que dá é que só existe aquele povo, nem fita na manita, de vez em quando eles citam outros itas lá, que eu não sei de onde que são, né? Isso, ó. Joseph Smith parece ter sido aberto à ideia de migração não descritas no livro de Mormon. E muitos santos, líderes e estudiosos do século passado descobriram que o relato do livro de Mormon era totalmente condizente com a presença de outras populações estabelecidas. Olha que interessante. E muitos santos, que os Mormons são santos, tá? Eles adoram, eles se auto-intitulam santos, tá bom? Aí você tira as suas conclusões aí, né? Se isso não é uma prepotência, uma arrogância enorme, né? Muitos santos concluíram, que conversa, líderes concluíram, tá, mas cadê a base de vocês? Cadê o argumento real? Onde está a base do estudo de vocês? Cadê? Né? A atualização de 2006 da introdução do livro de Mormon reflete esse entendimento, declarando que os povos do livro de Mormon estavam entre os antepassados dos índios americanos. A atualização. O livro dos Mormons passou por uma série de atualizações, ou melhor dizendo, modificações. Análises detalhadas mostram que, por exemplo, da edição inicial até a versão atual, centenas ou até milhares de modificações que efetivamente modificaram o texto e o sentido das coisas foram realizadas. Tudo bem? Então, se o livro é o mais verdadeiro da face da Terra, vocês já modificaram ele várias vezes, fica estranho, né? É só você pegar uma versão atual e uma antiga que você vai ver. Eu posso trazer isso depois para vocês. Nada é conhecido sobre a extensão do casamento e a mistura genética entre os povos do livro de Mormon, os seus descendentes e outros habitantes da América. Embora algumas misturas parecem evidentes, mesmo durante o período coberto pelo texto do livro. O que parece claro é que o DNA dos povos do livro de Mormon provavelmente representavam apenas uma fração de todo o DNA da América Antiga. Encontrar e claramente identificar seu DNA hoje pode ser pedir mais do que a ciência da genética é capaz de oferecer. Relativizaram a ciência, relativizaram as descobertas, relativizaram o seu entendimento, a sua inteligência. Onde está a base deles? Eles colocam aqui algumas referências, mas na verdade não me parece nada muito razoável. Vou colocar para vocês aqui depois, tá? A ciência da genética é incapaz, é claro que ela não vai conseguir esclarecer vocês. Eles não conseguem encontrar o povo desse povo? Ninguém conseguiu encontrar? Estranho, né? Bom, gente, como o vídeo já ficou muito longo, vocês dão uma olhadinha lá depois, tá? Que aqui ele vai começar a falar, ele vai contestar, tá? A genética, tudo que a gente, os estudos, tá? Mas é muita coisa mesmo pra gente entrar no mérito aqui. Eu vou deixar pra vocês ali na descrição, tá? E aí vocês dão uma olhadinha, dão uma olhada, comparam o que diz a ciência e o texto que eles criaram pra enganar. Né? E eles modificaram muita coisa. Eu fiquei muito impressionado que eles começaram até a dizer que talvez até tenha, esses povos até tenham vindo da Ásia. Até então eles sempre afirmavam que tinham vindo lá de Jerusalém, que seria o Oriente Médio. Tá bom, pessoal? As referências estarão lá embaixo. Bom domingo para vocês. Nos falamos semana que vem. Bisdão.